Olá, pessoal! Dando continuidade, então, à teoria da firma, agora a gente vai tratar da questão da minimização dos custos. Então, vamos lá. Como minimizar o custo de produzir para determinado nível de produto? Nesse caso, para fazer essa escolha dos insumos minimizando o custo para produzir o nível de produto desejado, a gente vai utilizar uma combinação dos isocustos com as isoquantas. Então, da curva de custo, das combinações de insumo que dão o mesmo nível de custo, com as curvas que dão as combinações de insumo que dão um nível de produção desejado. Ok? Então, lembrando, a isocusto descreve todas as combinações de capital e trabalho que podem ser compradas pelo mesmo custo, e a isoquanta mostra todas as combinações de capital e trabalho que podem ser usadas para produzir a mesma quantidade de produto. Ok? Então, vamos lá. Aqui a gente, lembrando, a gente tem trabalho num eixo, capital no outro, e essas são as linhas de isocusto, C0, C1 e C2. A C0 mostra todas as combinações de capital e trabalho que custam C0, C1 as combinações de capital e trabalho que custam C1, e assim por diante. Ok? Então, são as nossas linhas de isocusto. E Q1 é a nossa curva de isoquanta para o nível de produção Q1. Aqui, pessoal, o nível, então a gente tem três combinações possíveis. O ponto K2L2, ponto K1L1, que é o nosso ponto A, ou K3L3, que é aqui embaixo, esse último ponto. Qual que é a combinação que a gente pega? A K2, a KL, a K1 ou o A3, vai dar para a gente o mesmo nível de produção Q1, certo? Porém, se a gente pegar esse ponto aqui, ou esse, os dois pontos que estão sobre a curva C2, eu tenho o nível de produção Q1 ao custo C2. Sendo que se a gente pega o ponto A, a gente tem o nível de produção desejado, Q1, ao custo C1, então é um custo menor, ok? Então, esse ponto fornece para a gente uma combinação desejada a um menor custo. Só destacando, pessoal, vocês estão vendo que então a curva a isoquanta tangencia a isocusto, e esse é o ponto ideal aqui, o ponto de custo mínimo. Okay? É o nosso ponto, o ponto que a gente vai querer operar nesse ponto. Ok? Agora vamos considerar como que vai ocorrer a substituição dos insumos. Vamos supor que o preço de um deles varia. Ok? Então o W aumenta, isso faz com que a curva de isocusto fique mais inclinada. Ok? A gente pode adquirir o trabalho vai ficar mais caro, então a gente vai adquirir menos trabalho. Ok? E aí a gente chega numa nova combinação que minimiza os custos, que seria a combinação B. E essa vai ter um custo mais elevado relativamente do capital, um custo mais elevado do trabalho relativamente ao capital. Então, a gente vai substituir o trabalho, que ficou mais caro, por esse capital. Então, a gente já sabe a questão da variação do custo vai ser a mesma, né? Quando o preço de um ou do outro insumo varia, a nossa curva de preço de isocusto, né, que relaciona os preços e as quantidades com o custo, vai alterar a inclinação. E a gente já viu no gráfico que o ponto que minimiza o custo da empresa vai ser dado no ponto onde a isoquanta e isocusto se tangenciam, ou seja, tem a mesma inclinação. Agora a gente vai determinar os dois algebricamente, ok? Então vamos relembrar. A isoquanta, quando a gente vai manter a produção constante, isso quer dizer que a variação total da produção vai ser igual a zero, por isso que está igual a zero aqui. Então, a variação da produção de trabalho mais a variação da produção da quantidade tem que ser igual a zero,
dado que a gente está sobre a mesma isoquanta. Se a gente realoca, igual a gente fez lá na aula sobre produção, a gente obtém o quê? Que a taxa marginal de substituição técnica é a razão entre os produtos marginais do trabalho e do capital, certo? Então, taxa marginal de substituição técnica entre dois insumos é a razão entre os produtos marginais desses insumos. A gente já obteve aqui. A curva de isocusto, a gente viu que a inclinação da curva de isocusto, da linha de isocusto, é a razão dos preços dos insumos, certo? Do trabalho e do capital. Tranquilo? E a gente vê aqui, a inclinação é ΔK sobre ΔL, que é parecido aqui, né? Só que aqui tem um negativo. Então, se a gente realoca, tira esse negativo e joga para o outro lado, a gente tem que a razão produto marginal do trabalho sobre produto marginal do capital é igual ao salário sobre a taxa de juros, ou a taxa de retorno do capital, ok? Então, nesse ponto, essa regrinha dá para a gente um ponto onde as duas inclinações, as duas relações se igualam. Então, é um ponto que otimiza o nosso custo. Outra maneira de escrever é jogando o salário para debaixo do produto marginal do trabalho e o capital para o produto marginal do capital. Então, o custo de produzir determinada quantidade vai ser minimizado quando cada real de insumo adicionado no processo de produção gera uma quantidade equivalente de produto. Então, se eu gasto R$1 a mais, o meu produto marginal do trabalho, o meu produto marginal do capital em relação aos preços vai ser igual. Ok? Vamos supor que aqui esse valor fosse menor, o produto marginal do trabalho em relação ao salário fosse menor, aí a gente gostaria de pegar esse dinheiro e alocar para o outro que desse um produto marginal maior, certo? É a relação similar àquela que a gente tinha lá, lembra, da utilidade marginal, quando a gente tratou da teoria do consumidor. Então, muito bem, um produto adicional resultante do gasto de R$1 a mais em capital desse lado, de trabalho do outro lado. Vamos supor agora um exemplinho, rapidinho. Se o salário é 10, a taxa de retorno do capital é 2, e o produto marginal do trabalho é igual ao produto marginal do capital, qual insumo nosso produtor usaria em maior quantidade? E por quê? A gente sabe que essa relação, né? Produto marginal do trabalho sobre o salário é 10, produto marginal do capital sobre a taxa de retorno do capital, que é 2, né? Como os dois são iguais, a gente pode deixar eles aqui, a gente sabe que eles são iguais. Como aqui eu estou dividindo o mesmo valor por 2, ele é muito maior do que pegar o mesmo valor e dividir por 10, certo? Então, esse lado é maior do que esse lado aqui. Assim sendo, o produto adicional de um gasto em uma unidade de trabalho é menor do que o produto adicional de um gasto em uma unidade de capital. Então, se eu gasto R$1 em capital, eu tenho mais produto do que se eu gasto R$1 em trabalho. Por isso, eu vou querer usar uma maior quantidade do capital. Ok? Então, vamos continuar a questão da minimização dos custos. Uma maneira da gente enxergar, então, essa minimização dos custos, quando existe uma variação dos níveis de produção, é por meio do caminho de expansão da empresa, que representa as combinações de capital e trabalho que apresentam menores custos para cada nível de produção. Então, aqui a gente tem o caminho, a gente tem 3 pontos ótimos, né? 3 pontos onde as isocustos, que estão em azul escuro, se tangenciam com as curvas de isoquanta, que estão no azul mais clarinho. Okay? Então, ponto A, ponto B e o ponto C são todos pontos de ótimo para custos distintos, níveis de custos distintos e níveis de produção distintos. A linha que liga esses pontos é o que a gente chama de caminho de expansão. Ok? No longo prazo, o nosso custo total vai apresentar o menor custo para cada nível de produção. Então, ele vai coincidir com o caminho de expansão da empresa. Ok? Só que no curto prazo, o que vai acontecer? No curto prazo, então eu voltei aqui, esse é o caminho de expansão do longo prazo, né?
No curto prazo, o capital é fixo após um certo nível, né? Isso quer dizer que o caminho de expansão não vai conseguir subir assim certinho. Se vamos supor que o nível de capital é fixo em Q1, em K1, então o caminho de expansão de curto prazo vai ser inclinadinho até o Q1, o K1, desculpa, e aí ele vai ser reto, paralelo ao eixo do trabalho, que é o que a gente pode aumentar. Ok? Muito bem. Outra questão que é importante a gente pensar em termos do formato das curvas de custo médio. A relação de operação da empresa e os insumos que são necessários para minimizar os custos. Então, o custo médio no longo prazo, quando a gente pensa em retornos constantes de escala, a gente tem o quê? Se a quantidade de insumos dobra, a produção também dobra. Então, o custo médio vai ser constante em todos os níveis de produção, certo? Se dobra o insumo, dobra a produção, o custo médio, né, que é dividido pelo nível de produção, custo dividido pelo nível de produção, vai ser constante. Se a gente tem um rendimento crescente de escala, então a quantidade dos insumos dobra, a produção mais do que dobra, então o custo médio diminui, né? Porque eu estou dividindo pela produção que está crescendo numa proporção maior, o custo médio diminui. E se a quantidade de insumos dobra e a produção aumenta menos do que o dobro, então o custo médio se eleva com o aumento da produção. Ok? Muito bem. Outra coisa importante é a questão a gente comparar com o custo marginal, que a gente já lembra, né? Se o custo marginal for menor que o custo médio diminui. Se o custo marginal for maior que o custo médio aumenta. Okay? Isso é igual, quando os dois se igualam, o custo marginal é igual ao custo médio, a gente está no ponto mínimo da curva de custo médio. Ok? Essa regrinha é a mesma que a gente viu na aula passada. A gente tem aqui o custo médio de longo prazo, vai formar um U. O custo marginal cruza a curva de custo médio no ponto onde o custo médio é mínimo. Muito bem. E aí, qual é a relação entre o custo médio de longo prazo, o custo marginal de longo prazo, quando o custo médio de longo prazo é constante? Então, vamos supor agora. Se o custo médio é constante, isso quer dizer o quê? Que o custo marginal que está sendo acrescido não está fazendo com que o custo médio varie. Então, a gente tem custo médio e o custo marginal iguais. Ok? Outra questão que é muito interessante a gente discutir, pessoal, é a questão das economias e deseconomias de escala. A economia de escala diz para a gente que o aumento na produção vai ser maior que o aumento dos insumos. A deseconomia de escala, o aumento da produção é menor do que o aumento nos insumos. É um conceito muito parecido com aquele de rendimentos de escala, mas ele é um pouquinho diferente, porque nesse caso a gente não está pensando sempre dobro e dobro, dobro não dobro, né? Dobra os insumos, dobra a produção, ou aumenta mais que o dobro, menos que o dobro. Aqui a gente pode pensar em qualquer combinação dos insumos, ok? Então, rendimentos de escala crescentes, a produção mais do que dobra quando a quantidade de todos os insumos dobra, e economias de escala, dobrar a produção requer crescimento dos custos inferior ao dobro, os custos, né? Não é os insumos menos que o dobro. E aí, para medir as economias de escala, o que a gente usa? A gente usa esse EC, que é a variação percentual do custo resultante de um aumento de 1% na produção. Então, é a variação percentual do custo em relação, dado a relação percentual da quantidade. Se a gente rearranja esses termos, então esse EC vai ser igual ao custo marginal dividido pelo custo médio. Se esse valor é menor que 1, isso quer dizer que o custo marginal é menor que o custo médio, então a gente tem uma economia de escala. Se é igual, a economia constante de escala. E se é maior, o custo marginal maior que o custo médio, então a gente tem uma deseconomia de escala. Ok? Outra questão importante é em termos de custos, a relação entre curto e longo prazo nos custos. Né? Os custos de tanto de curto e longo prazo vão ser relevantes para a gente determinar o tamanho ótimo da fábrica. Então, vamos aqui, ó.
Se a gente tem rendimentos constantes de escala, quando o nosso nível de produção é Q1, a gente tem essas curvas de custo de curto prazo. Q2, esse aqui. Q3, esse aqui. Como os rendimentos são constantes, as curvas ficam todas no mesmo nível de custo, né? Esse custo não se altera. Então, a nossa curva de custo médio, custo marginal de longo prazo é uma reta, são iguais, e é uma reta aqui passando no custo mínimo das curvas de curto prazo, ok? Então, a curva de custo médio de longo prazo vai ser envoltória das curvas de custo médio de curto prazo. Agora, vamos pensar que a gente tem uma economia ou uma deseconomia de escala. Então, aqui, para Q1, a gente tem esse primeiro nível, para Q2, a gente tem uma economia de escala, então a gente opera um nível menor, um custo menor, e depois volta a operar num nível, um custo maior. Como eu falei, a curva de custo médio e longo prazo é envoltória dessas curvas de curto prazo, ok? Então, ela vai pegar todas as opções de produção, né? No longo prazo, e a curva de custo médio, custo marginal, desculpa, cruza aqui embaixo no ponto mínimo da curva de custo médio de longo prazo. Então, para esse primeiro ponto, o tamanho da fábrica é associado à curvinha menor. Então, a gente tem aqui o ponto B. Ponto A está deslocado no ponto 8 aqui. Ok? Aqui no ponto 8. O ponto B está localizado na curva de custo médio e longo prazo, refere-se ao ponto ótimo de fábrica naquele nível de produção, ok? Considerando que a gente está no longo prazo, a gente pode escolher qualquer nível de produção. Ok? Então, as empresas podem mudar a escala de produção para obter diferentes níveis de produção no longo prazo, operar no menor ou no maior. A curva de custo médio vai ser construída nos trechos das curvas em azul escuro, que é o correspondente ao custo mínimo de produção. E duas observações importantes é que os pontos de custo médio mínimo das fábricas de menor e maior porte não fazem parte da curva de custo médio de longo prazo, e a razão aqui é bem simples, na questão das economias e deseconomias de escala. E a curva de custo marginal de longo prazo não é a envoltória das curvas de custo marginal, porque no longo prazo o custo marginal vai se referir a todos os níveis, aos possíveis tamanhos de fábrica, né? Então, ele vai ser o custo marginal em relação àquela curva que considera todos esses tamanhos de fábrica. Então, vai se considerar o mais eficiente, ok? Outra questão importante, pessoal, é que quando a gente tem a questão da economia de escopo, que é a empresa que produz mais de um produto. Então, por exemplo, granja de galinha é interessante produzir tanto as aves quanto os ovos, porque a estrutura é a mesma, o animal é o mesmo. Indústria automobilística, automóveis, caminhões, a universidade, ensino, pesquisa e extensão. Porque você já tem toda uma estrutura que você pode aproveitar para desenvolver mais de uma atividade. Então, a gente vai ter uma economia de escopo quando a produção conjunta de dois produtos por uma única empresa vai ser maior, vai ser mais eficiente que a produção que seria obtida por duas empresas diferentes. Ok? Então, normalmente, qual é a vantagem da produção conjunta? A gente compartilha custos administrativos, os recursos normalmente são os mesmos, capital e trabalho. E, por exemplo, para produzir um caminhão, um carro, a qualificação, o tipo de equipamento é relativamente semelhante. Então, você pode aproveitar isso e ganhar, produzir mais com um custo menor. Como que a gente vê o grau das economias de escopo? Então, para calcular, a gente vai usar o quê? Esse ESC aqui vai ser o custo de produzir Q1, só Q1, o bem Q1, o B1, o bem 1, o custo de produzir Q2, produzir o bem 2, menos o custo de produzir os dois conjuntamente, dividido pelo custo de produzir conjuntamente. Se isso for maior que zero, isso quer dizer o quê? Que a soma dos custos aqui é maior do que o custo conjunto. Então, a gente tem uma economia de escopo. Se for menor, quer dizer que o custo de produzir junto é maior do que de produzir separado. Então, a gente tem uma deseconomia de escopo. Ok?
Tranquilo? E, por fim, outra questão que é muito importante a gente considerar é a questão das curvas de aprendizagem, que elas medem o efeito da experiência dos trabalhadores nos custos de produção. Então, em geral, à medida que a empresa acumula produção, ela ganha experiência, ela aprende melhor a gerir os recursos, a trabalhar aqueles recursos, e no longo prazo essa experiência adquirida pode reduzir custos. Então a gente tem aqui, essa aqui é uma curva que mostra as horas de trabalho necessárias para produzir uma unidade de trabalho do produto, à medida que a produção aumenta. Então, quando a empresa produziu pouquinha coisa, precisava de muitas horas de trabalho. À medida que foi ganhada experiência, essas horas de trabalho diminuem significativamente. Ok? Normalmente, empresas novas, né, podem ter uma curva de aprendizagem muito mais relevante, né? Em empresas antigas, esses ganhos de aprendizagem serão relativamente pequenos, né? Porque elas já estão naquele nível onde já estão bastante eficientes, não tem mais muito o que reduzir, o que melhorar a eficiência, ok? Em termos gráficos, a gente tem aqui, ó, duas curvas de custo médio, CM1 e CM2. A economia de escala, então, faria com que na mesma curva de custo, a um aumento de vendas, reduzisse um pouquinho o custo. A curva de aprendizagem já faz com que haja um deslocamento dessa curva para um nível inferior. Ok? Tranquilo? Bom, muito bem, então aqui estão as referências da aula de hoje. A gente finalizou o capítulo 5 e finalizou essa primeira parte de produção e custo. Tudo bem? Na próxima semana, a gente vai tratar da questão da oferta. Bom, é só isso, pessoal. Até